Se saísse da cirurgia, que era uma cirurgia com um mortalidade mais de 20%. Exatamente. Hoje, mortalidade. O que me faz pensar, Júlio, que realmente, assim, apesar de ter o título de cirurgião geral, eu hoje em dia não teria a menor condição de fazer nenhuma cirurgia geral. Quer dizer, isso foi a base para fazer plástica, mas a coisa mudou tanto, e não só a nível cirúrgico. Cirúrgico normalmente é uma coisa mais difícil de tu mudar, porque os caras são muito ortodoxos, né? O cara que faz cirurgia, ele tem um pouco de dificuldade de mudar a técnica. Imagino que você que está nos assistindo, o que não mudou a medicina a nível de tratamento? Mudou na gastroenterologia. Úlcera não se opera mais. Nós vamos falar sobre isso. Bom, nós vamos fazer um intervalo e vamos voltar para falar sobre úlcera. Não sai, porque nós vamos falar, e mais ainda, nós vamos falar também sobre refluxo. Todo mundo, né? Quem é que não sente um refluxozinho? Não sai daí, a gente já volta. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A Foto Delvaux faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto Delvaux 44206. Pra mim, economizar é comprar bem bonito, bem suculenta, bem cheirosa, bem rapidinho. Pra mim, economizar economizar é comprar bem graúda, bem saudável, bem assado. Bem divertido! Economizar é comprar bem. É que no intervalo, você vê que a gente, quando abre novamente o vídeo aí, eventualmente vocês vão ver a gente dando risada. É que muita coisa que passa no intervalo que a gente, infelizmente, não consegue falar. Mas, como eu tinha falado no intervalo, se para eu que fiz medicina, me é muita coisa que o Dr. Júlio falou é novidade, tipo diagnósticos do intestino delgado, por exemplo, cápsula, uma câmerazinha, né? Tratamentos de câncer, tratamento de cálculo de vesícula, de colédoco. Eu imagino para você que está assistindo quanto isso não é novidade. Nós vamos tocar num outro assuntozinho que eu acho que muita gente tem, muita gente vai ter e que infelizmente a grande massa da população se automedica, que é o refluxo gastroesofágico, que é a úlcera, a gastrite, que eu acho que deve ser uma das grandes procuras no teu consultório. Brutal procura. Bom, o refluxo é a queixa mais frequente no ambulatório de gastroenterologia.
Para vocês terem ideia, nós fizemos um estudo publicado, foi o primeiro estudo brasileiro que analisou isso, está publicado na Revista Brasileira de Gasto de 2000, avaliando pessoas na rua, na frente dos supermercados, do Carrefour, do Partenon e do Big Shop que existia. E se viu que 13% das pessoas que estão caminhando, entrando no supermercado, tem sintoma, tem doença do refluxo gastroesofágico, ou seja, tem sintomas de refluxo pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Então, é muito frequente. Dessas, apenas 1/4 procura o médico. O que, em termos mundiais, é muito alto esse índice, hein? 75% não procurar o médico por isso não é pouco. Por exemplo, nos Estados Unidos, só 7% procura. O brasileiro procura 4 vezes mais o médico do que o americano, em média. O pessoal se automedica. O pessoal se automedica. Se automedica direto. Isso pode ser problema, por quê? Porque nem sempre é refluxo, né? A pessoa está tendo uma azia, etc. Pode ser uma úlcera, que aí pode vir a ficar com úlcera. Úlcera via ter uma hemorragia por úlcera, pode ser um câncer de esôfago, pode ser um câncer de estômago. A população não deve se automedicar, até porque um dos remédios que é usado em automedicação... E que é muito acessível, que quase todo mundo toma, né? Esses antiácidos. Antiácidos, não só antiácido. O grande problema disso aí, por exemplo, o Engov. Não quero fazer propaganda de nada, estou fazendo uma propaganda negativa. O Engov tem aspirina. E tendo aspirina numa pessoa que tem úlcera, pode ser uma causa de sangramento. Então, a automedicação não dá certo. Não dá certo, não deve ser feito. Eu tinha comentado contigo, Júlio, eu vi alguns trabalhos relatando em alguns casos desses antiácidos em gástrica e tal. Tipo Antocal, por exemplo? Que o uso crônico disso aí acaba causando depressão. Pode. Então, na verdade, a automedicação não faz bem para ninguém. Muito menos para remédio que, entre aspas, muitas vezes é vendido até em comercial, né? Isso é que faz com que a população acabe ingerindo, infelizmente. E o diagnóstico, como tu falaste, tem gente que tem uma sensação de dor depois de comer, que está tomando um antiácido, quando, na verdade, acho que muitos desses pacientes, o que falta é justamente Brasil é porque o brasileiro não deixa de lavar o seu carro, todo mundo leva o carro para lavar, os postos de gasolina estão sempre atrolhados com os carros para lavar, os carros estão sempre impecáveis, porque as pessoas mantêm o carro sempre bonitinho, consertadinho, arrumadinho, estão sempre trocando seus carros, todo mundo de carro novo. Mas pagar consulta no médico para fazer prevenção e para curar seu refluxo e a sua gastrite eles não fazem. E investir na própria pessoa, tirar a dor, as pessoas não fazem, eu não consigo entender isso. Em cirurgia plástica, Júlia, a gente chama isso de shopping. O cara, na verdade, está fazendo um leilão do corpo. Eram de carro importado, não, né, Ana? São vizinhos da clínica, então tu imagina que tem condições. Mas assim, deixar de tratar uma criança para economizar, não dá para deixar a criança com dor. Então as pessoas